Bom dia, meus amigos, tudo bem? Vamos conversar um pouco hoje sobre um tema muito interessante, que é o envolvimento da filosofia grega, ou de pensadores gregos, com a filosofia oriental. E também discutir a possibilidade de acreditar ou de aceitar que o pensamento oriental da antiguidade pode ser considerada filosofia ou não. É uma questão muito controversa, é uma questão que não envolve uma verdade absoluta, onde a grande maioria dos filósofos pensa uma coisa, outros pensam outras coisas, e por sobre esse grande conflito nós vamos tentar entender como um filósofo grego chamado Pirro trouxe para a Grécia uma parte muito interessante do modo de pensar do Oriente, da Índia principalmente. Essa questão é complexa, até porque um filósofo célebre, um idealista muito célebre, alemão chamado Hegel, um dos grandes pensadores da humanidade, Hegel não aceitava que o pensamento oriental pudesse ser chamado de filosofia. Ele dizia, o pensamento oriental, por mais evoluído e interessante que seja, é apenas religião. Por quê? Porque para Hegel, o pensamento oriental envolvia muito mais as questões das divindades, mitos, lendas, e fugia muito da questão racional, que é o fundamento da filosofia. A minha opinião pessoal é que realmente o pensamento oriental não é filosofia, mas sim religião. Contudo, não podemos jamais postergar a importância desse pensamento. E Pirro, um filósofo que já havia buscado com muito afinco o conhecimento, ele se envolve numa comitiva grandiosa feita por Alexandre o Grande, e essa comitiva, esse exército e essa incursão conquista todo o Oriente. E Pirro, filósofo que era, observador que era, pensador que era, começou a analisar os vários tipos de comportamento do povo indiano, e principalmente os hábitos e comportamentos e maneiras de pensar dos grupos mais fechados, das seitas. Um dos primeiros grupos que ele conviveu e o influenciou profundamente foram dos sábios nus. Os sábios nus, eles romperam com a religião tradicional da época, os brahmanes, brahmanismo, e se isolaram, viraram ascetas. Não tomavam banho, aceitavam que qualquer animal do planeta pousasse em seu corpo, diziam que eles eram apenas casas, habitats de todos os seres da Terra, não buscavam riqueza nem poder, se desvincularam de tudo e buscaram a satisfação pela negação de tudo aquilo que para os outros era importante. Negavam a importância da riqueza, negavam a importância da ganância, negavam a importância da guerra e viviam em profundo contato e harmonia com a natureza. Os sábios nus eram chamados rainistas, porque seguiam também um tipo de pensamento religioso diferente, e a forma de pensar dos sábios nus influenciou profundamente a maneira de Pirro ver a vida. Depois, Pirro se envolveu com os faquires. Faquires também eram homens, eram ascetas, ou aqueles que abandonavam as cidades e iam viver nas cavernas, em lugares distantes. E os faquires mortificavam o próprio corpo, se autoflagelavam, impunham a si mesmo feridas, violências, para mostrar que o corpo não significava nada e que era possível controlar as dores e desejos do corpo. Os faquires se deitavam em camas de pregos, laceravam a pele e faziam todo tipo de autoflagelo. O autoaçoite, e mesmo se sentindo um pouco incomodado com o comportamento autodestrutivo, sacrificial dos faquires,
Pirro fica impressionado com a ideia do autodomínio e da capacidade que esses homens tinham de dominar a própria dor, o próprio medo. Eles não temiam a morte porque percebiam que nada daqui, desse contexto, pertencia a eles. E o corpo podia ser dominado até o limite. Depois de um certo tempo, Pirro retorna e todo o seu pensamento passa a ser fundamentado numa forma de ver a vida chamada ceticismo, ou seja, você não pode acreditar em tudo que vê. E por que ele diz isso? Porque ele percebeu que tudo aquilo que ele havia conhecido na Grécia, até fazer essa incursão até o Oriente Médio, até o Oriente, não Oriente Médio, até o Oriente, se transformou totalmente, porque ele viu outros hábitos, outras maneiras de ver a vida e percebeu que não existia uma verdade única, nem uma forma única de viver. Então ele trouxe para a Grécia essa nova maneira de ver a vida. Então ele diz, é importante questionar tudo, não acreditar em nada daquilo que nós acreditamos ser realidade. Para Pirro era fundamental também que nós nos abstivéssemos de julgar as coisas, formar juízo sobre as coisas. Ele dizia, nós não podemos julgar ou formular juízo sobre coisas que nós não conhecemos ou que não temos certeza de que conhecemos a sua verdade. Ele dizia também, é importante suspender o juízo. Essa suspensão do juízo é chamado de epoquê. Suspender o juízo sobre as coisas, abandonar essa ideia de que eu tenho que julgar alguma coisa. E também a afasia, ou seja, não é necessário que nós, humanos, imitamos opiniões sobre as coisas, nós conhecemos as coisas. E depois, a chamada ataraxia, que é a imperturbabilidade de tudo. Você não pode se sentir perturbado por nada, você não pode jamais se preocupar com as coisas, você deve se isentar da preocupação. Por quê? Porque as coisas não podem ser conhecidas pelo ser humano. Nem a razão, nem os sentidos são provas eficientes de que aquilo que você viu seja verdade. Ele traz tudo isso do Oriente. Ele traz essas ideias do Oriente, porque ele percebe o seguinte, os seres humanos sofrem demais, e sofrem por nada, e precisam pacificar a sua relação com o mundo. Eles não precisam ser nada, eles não precisam defender nada, eles têm que negar as coisas. E esse negar não é um princípio de abandono da vida, mas apenas negar as tradições que nos obrigam a coisas que nós não queremos e não precisamos fazer. A guerra. Por que a guerra? Por que a violência? A negação em relação a isso é a não violência. Eu não quero matar ninguém. Eu não quero lutar. Eu não quero um conflito. A minha filosofia é a filosofia da negação de tudo aquilo que até então eu acreditei como importante e das coisas que os outros acreditam como sendo fundamentais, como a guerra, a perseguição, a tortura, a aflição, a ganância, a busca de riqueza. Para Pirro, influenciado que foi pelo pensamento oriental, é importante negar todas essas coisas que nos trazem sofrimento. Que prazer, que alegria, que felicidade pode trazer ao ser humano uma guerra. E ele conhecia a guerra, porque ele esteve numa das mais sangrentas. O exército de Alexandre o Grande era violento. Ele era um grande estrategista. E ele criou estratégias de guerra espetaculares, estudadas até hoje, como a falange macedônica. E ele viu a guerra, a dor, o sofrimento, e se perguntou, para que tudo isso? Nós humanos fomos feitos para esse tipo de vida? O poder, a ganância, o dinheiro? Muitos nem olham as coisas, muitos nem veem o céu, muitos não apreciam um jardim, uma flor. Estão focados em coisas erradas, em coisas desnecessárias. Os seres humanos fizeram da inutilidade algo útil.
E aquilo que é útil de verdade, que lhe fortalece a vida, ele abandona. E Pirro não concorda com isso. Era um homem profundamente inteligente. Dentro desse caminho, há uma linha de pesquisa muito grande, até porque hoje é moda, hoje é muito comum se falar em yoga ou yoga, que são várias ramificações. Então, se busca hoje entender se é possível criar uma ponte entre o ceticismo de Pirro e a filosofia yoga, ou a seita, ou a doutrina yoga. A yoga foi criada, digamos assim, por Patanjali, um grande sábio hindu, que tinha um desejo profundo de entender por que os seres humanos sofriam tanto e o que levava o ser humano a adoecer de maneira tão rápida e o que fazia do ser humano um ser tão desprezível, doente, triste. Então ele busca caminhos. E um desses caminhos é a reconciliação com o seu próprio eu, mas um eu desvinculado de todos os condicionamentos sociais, políticos e econômicos. A busca de um distanciamento absurdo de tudo aquilo que pode nos causar tristeza. De uma certa forma, é uma forma de negar também, ou se negar a continuar seguindo preceitos, normas e leis e comportamentos que nos levam à infelicidade. É também um princípio de negação, como é a filosofia de Pirro. Negação como? Não negar a vida, não abandonar a vida, mas negar tudo aquilo que pode fazer com que o ser humano seja infeliz, como negar a guerra, como negar a morte, como negar a violência, como negar o abandono, como negar o desprezo ao meio ambiente. É praticamente uma maneira de negar. É um negar tudo que pode causar o fim da existência. E não é difícil entender isso, pessoal, de modo algum. Tanto Pirro quanto o pensamento yoga busca conscientizar as pessoas da importância de questionar, de perguntar por quê. Por que as guerras? Por que as pessoas devem matar umas às outras? Porque existe uma desigualdade tão grande no mundo, onde algumas pessoas podem se alimentar, podem viver bem, viver em mansões, em palácios, podem viajar para onde quiserem, e outras, uma grande maioria, vive de forma deplorável, miserável, muito triste. Por que isso é correto? Eu devo aceitar isso como norma de vida? Não, de modo algum. Tanto para Pirro quanto para os yogis, nós devemos questionar a violência contra os animais. Por que eu devo matar os animais? Porque os animais podem ser usados, explorados, violentados, torturados, punidos, dizimados para o nosso deleite, para o nosso prazer, alimentar, para usá-los como veículos. Por quê? Isso é correto? Não, não é correto. E tanto para Pirro quanto para os yogis, é fundamental que nós neguemos, que nós digamos não a esse comportamento. Um outro exemplo. Por que destruir a natureza? Por que destruir a natureza? Desmatar um território incrivelmente belo e fundamental, como é a Amazônia, para que um pequeno grupo possa lucrar. É correto destruir a vida de todos em nome da riqueza de um grupo? Não, não é correto. Então nós, se seguirmos a filosofia de Pirro, o ceticismo de Pirro e o pensamento yogi, nós diremos não a isso.
o autoconhecimento, o autocontrole também é um dos objetivos da yoga, como também era o objetivo de Pyrrho. Nós entendemos que nós podemos dominar os nossos desejos, os nossos impulsos e aprender que nós devemos atingir um estágio de imperturbabilidade do espírito, onde nada nos perturba, onde nada nos incomoda, porque essas coisas que nos incomodam não valem nada. Isso é belo. Isso é muito evoluído, meus amigos. Nós estamos num sistema condicionado por desejos que nós realmente não temos, por prazeres que nós não necessitamos, por riqueza e sucesso que não nos serve para nada. E toda essa vida artificial que vivemos nada mais faz do que nos adoecer, do que fazer de nós pessoas inúteis, acreditando que estamos fazendo as coisas certas. Então notem que há uma relação absolutamente interessante entre o pensamento de Pyrrho e o pensamento yogi. Porque ambos buscam a mesma coisa, o bem viver, o viver bem, o viver em paz, o viver em harmonia consigo, com os outros e com o mundo. Imagine se você consegue criar esse liame, essa ligação absoluta de viver bem consigo mesmo, estar em paz consigo mesmo, estar em paz com as outras pessoas e em paz com o mundo. Isso envolve de maneira espetacular a ética, isso envolve princípios, e um dos princípios fundamentais para que isso seja conquistado é o respeito. Respeito a todos os seres vivos, respeito aos direitos e liberdades de todos os seres vivos. Isso é belo, isso é evoluído, isso é fantástico. Então há uma ligação, e profunda. E acredito que talvez o grande segredo, ou talvez a maior estratégia, ou talvez o fundamental para que nós consigamos atingir um nível de evolução absoluta, assim como seres humanos, é que nós consigamos essa simbiose de pensamentos, de maneiras de ver, buscando pontes, não quebrando pontes, atingindo um nível onde um objetivo seja fundamental, que é a paz entre todos, e a defesa do mundo, que é a nossa casa. É isso, meus amigos. Espero que tenham entendido. Um grande abraço. Paz e amor e saúde.